Olá, estamos aqui em mais uma aula de finanças e orçamento público. Ok, pessoal? Então, estamos aí com um conteúdo sobre falhas de mercado, parte 2. Ok? Então, vimos aí na última aula externalidades e bens públicos, agora vamos ver mercados incompletos, poder de mercado, monopólio, assimetria de informação, inflação e desemprego. Então, nós começamos falando sobre o fluxo circular da renda, que famílias e empresas se interligam, tem uma relação muito importante. Compradores e vendedores têm um papel importante na economia. Enquanto as empresas elas estão aí vendendo bens e serviços e também comprando faturas de produção, as famílias estão aí comprando bens e serviços que essas empresas produzem, ok? Ah, no mercado de bens e serviços ocorrem essas transações necessárias da economia. E no mercado de fatores de produção, as empresas precisam, então, de demandar fatores de produção para ofertar, então, e as famílias ofertam fatores de produção como trabalho e alguns insumos, terra, capital, trabalho para as empresas no mercado de fatores de produção. Ok? Observem que esses insumos adquiridos no mercado de fatores vão para as empresas e as famílias que ofertam serviço de fatores de produção, elas têm rendimentos dessa venda para as empresas desses fatores no mercado de fatores. Todavia, existe um outro mercado, que é o mercado de bens e serviços, onde esses bens e serviços que foram passados da fase de insumos, se transformaram em bens mais elaborados, são demandados agora pelas famílias, né, consumidos pelas famílias. E essa demanda de bens e serviços pelas famílias voltam para as empresas na forma de receita de venda de bens e serviços. Então, nós temos aí os preços e a quantidade do mercado de bens e serviços, e o preço e a quantidade de mercado de fatores de produção, para você elaborar esses insumos, correto? Então, como eu falo, sempre preço é um mecanismo de controle de demanda, você pode controlar a demanda pelo mecanismo de preços, ok? E esse aqui é o nosso fluxo circular da renda, né? Então, com essa receita de venda de bens e serviços para as empresas, as famílias demandam os bens e serviços das empresas, certo? As empresas, elas ofertando bens e serviços para o mercado de bens e serviços, resultado de adquirir esses insumos no mercado de produção, que é organizado para isso. Então, as empresas demandam esses fatores de produção que, na verdade, são ofertados pelas próprias famílias, na forma de terra, capital, ok? Trabalho. E as famílias oferem salários, lucros e juros, resultados de trabalharem, ofertarem sua força de trabalho, seus rendimentos e seus insumos para as empresas. Certinho? Então, nós temos aí um fluxo circular da renda, na verdade. As famílias comprando, demandando esse serviço no mercado de bens. Observe aí que, sem a presença governamental, nós temos aí, então, livre mercado, uma oferta de bens e serviços, a demanda desses bens e serviços, as empresas, como eu falei, ofertando bens e serviços para as famílias em contraposição entregando sua força de trabalho para as empresas, e nós vemos aí as empresas tendo lucros, juros e aluguéis, resultado de vender bens e serviços para as famílias. E as empresas, no caso, pagam salários às famílias, que por essa vez demandam bens e serviços das empresas. Tem que pagar por isso, elas pagam por meio de vender sua força de trabalho. Observe que essa parte física, ela, na verdade, do trânsito de bens, serviços e força de trabalho, é o lado real da economia, onde realmente a economia acontece de verdade. Agora, a economia ela é representada monetariamente pelo lado monetário, certo? O lado monetário, ou o lado nominal da economia. O lado real está relacionado ao PIB, ao Produto Interno Bruto. Ao lado monetário, uma representação monetária do que está acontecendo no lado real. Então, ela serve, na verdade, como representação do valor, representação da produção, correto? Então, com a presença do governo, as coisas mudam. Não temos mais o livre mercado. A ideia de
pelo menos, um conceito teórico de um mercado de concorrência perfeita, porque existe falhas de mercado, por isso a intervenção governamental se justifica, certo? Então nós temos aí o Estado intervindo na economia quando ocorrem exatamente esses problemas inerentes à oferta de bens ou demanda de bens que precisam ser regulados, precisam de passar por algum tipo de regulação. Vemos aí agências reguladoras do governo, agências executivas como ANA, Agência Nacional de Águas, ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, né? Então, são várias agências reguladoras que têm exatamente o objetivo de normatizar, fiscalizar, coisas. A Anvisa, por exemplo, se tem um problema com a alimentação, com a oferta do alimento, um restaurante que produz alimentos que está dando problema de saúde, então a Anvisa está aí para fiscalizar questões relacionadas a falhas de mercado inerentes à oferta, problemas de oferta. Né? Medicamentos, né, que são ofertados sem estarem adequados para o público, né? Ou então fornecendo fora do prazo da validade, alterando o prazo da validade, coisas que acontecem que estão totalmente irregulares. Né? Então, a agência reguladora vem para regular o mercado, regulamentar, exatamente porque há um problema no mercado. Nós partimos da ideia de concorrência perfeita, de que o mercado é de concorrência perfeita. Ou seja, tem um número muito grande de vendedores e compradores, nenhum deles possui condições de influenciar os preços das mercadorias. Ambos são tomadores de preços, os compradores e os vendedores. Então, essa era essa ideia de concorrência perfeita. Todos os participantes, eles não têm condições de sozinhos influenciar o preço da mercadoria nesse mercado. O produto é homogêneo, os produtos são substitutos perfeitos. Os compradores são indiferentes quanto à firma que o produziu. Portanto, o produto com menor preço será o preferido. Ok? Então, você observa aí que um produto é substituto próximo do outro. Você vai numa feira, você pode ver vários vendedores vendendo o mesmo tomate, às vezes o mesmo fornecedor, então são produtos muito similares, mesmo os produtos orgânicos são similares uns dos outros, então não tem substitutos próximos. O que você vai ter substituto para o tomate? Às vezes você usa como substituto do feijão o grão de bico, a lentilha, né? Então, mas no geral, o que nós vemos? No mercado de concorrência perfeita, os produtos são homogêneos, os compradores são indiferentes quanto à firma que o produziu. Portanto, o produto com menor preço será o preferido. Por isso que nós falamos isso. A livre entrada e saída de firmas. Uma única barreira de entrada é o custo de produção. Então, as firmas podem sair, entrar nesse mercado, não tem muita dificuldade de entrar nesse mercado, grandes somas, volumes de dinheiro ou de infraestrutura, como no monopólio, que nós vamos ver daqui a pouco. Há perfeita informação no mercado, tanto preços quanto custos, tanto no presente quanto no futuro. Né? Então, a informação é simétrica. Você conhece o cara que vende pão, aí ele conhece aquele pão francês simples, mercado de pão francês, com uma concorrência perfeita. Ele conhece que você usa para fazer aquele produto, então os padeiros vendem produtos similares. Às vezes a diferenciação ocorre nas padarias porque elas mudam. Por exemplo, você tem ali a padaria francesa, aí ela tem um pão diferente, com uma qualidade diferente, com umas coisas dentro, né? É bem diferente às vezes, né? Então há uma diferenciação no produto em relação a esses mercados de pão francês comum, correto? Então, é isso aí que você tem que considerar no mercado de concorrência perfeita. Geralmente são commodities agrícolas que você encontra, commodities agrícolas boi gordo, né? Milho, medido lá pela Bolsa de Valores de Chicago. Você vai ver lá o preço do milho, preço da soja, preço de determinados grãos que já são
comumente usados aí para fazer ração para os fazendeiros e tudo. Enfim, você vê uma similaridade nessas commodities agrícolas. Agora, dei um exemplo para vocês também de uma feira livre, produtos muito semelhantes. Então, você tem aí o mercado de concorrência perfeita. A despeito de ser meramente a concorrência perfeita uma abstração teórica, né? uma maneira de você elucubrar ou então se basear para poder compreender o monopólio e os outros níveis de concorrência na economia, você consegue perceber que existe algo interessante aqui para você considerar quando você fala do mercado de commodities, de uma feira livre e tal, para poder pensar em outras estruturas de mercado, você vai ver à frente. Vou dar um exemplo para vocês já direto, o monopólio. Que o monopólio é uma estrutura mais concentrada. Trata-se de uma estrutura de mercado completamente diferente da concorrência perfeita, porque existe apenas um produtor de bens e serviços na economia, portanto, não tem substituto próximo e o produto não é homogêneo. O produto é plenamente e exclusivamente diferenciado. A firma monopolista tem forte influência na determinação do preço e controle da produção ofertada no mercado. Então, o que acontece? O monopolista, na verdade, ele influencia diretamente o preço, porque não tem só ele que fornece. Lembra quando era a Microsoft? Até a década de 90, pelo menos, meados da década de 90, só ela fornecendo software praticamente no mundo, o Windows. Aí depois você foi pensar na Apple, em outras empresas, ou então todo mundo só usava o browser do Windows, do Chrome, mas aí você tem aí o Linux, você tem o sistema o Linux com Ubuntu, né, que veio também, quebrou o monopólio também da softwares gratuitos, Offices gratuitos, que o Linux tem vários similares aí do Windows, né, do Office do Windows, como a planilha eletrônica do Excel, o Word, né, é o nome lá de Word, mas é o Word também, é a mesma planilha de texto, né, melhor dizendo, software para poder você escrever texto e por aí vai. Então você tem aí outros concorrentes que quebraram esse monopólio, mas até então, você pode até falar hoje em dia numa espécie de concorrência monopolística, quase na verdade é um oligopólio, né? É uma estrutura muito grande, né? Pode ser, talvez. Mas o fato é que já foi um monopólio. E o monopolista tem controle de preço. Aqui, por exemplo, se você for pensar em monopólios naturais, em Brasília, você tem aí no fornecimento de água, a Caesb, monopólio não só diria natural, mas legal, mais precisamente, porque há uma detenção constitucional do direito de exploração econômica da água no Distrito Federal pela Caesb, correto? Beleza? E aí você tem também aí a estrutura de mercado relacionada ao fornecimento da energia elétrica. Sabe? Né? Sabe? Então, para uma empresa entrar no mercado de energia elétrica, não dá para ter concorrência perfeita, não dá para você quebrar o monopólio e fazer aí uma outra estrutura de mercado, assim, fácil. Por quê? Porque você precisa de uma grande infraestrutura. E como as empresas não têm essa infraestrutura para investimento, ou não querem, porque realmente é muito pesado para você ter o custo de produção e tal, né? Então, imagina quanta infraestrutura sanitária você tem que utilizar para cavar determinados lugares para poder ter o fornecimento de água. Então, tantos postes, tantas infraestruturas de cabos de energia você precisa para poder maximizar, aumentar a oferta da energia elétrica no Distrito Federal. As empresas caem fora, não querem, né? Então, o Estado tem um monopólio dessas estruturas de mercado. As características básicas do monopólio: o bem ou serviço é ofertado por uma única empresa. Isso, em determinadas estruturas de mercado, é um problema. Aqui, eu diria que é até bom o estrutura de mercado atual, né? Então, em alguns de oferta de energia elétrica e de água. Mas pode haver uma piora de qualidade, sim, em alguns aspectos quando não é privatizado, né?
Não há substitutos próximos para este bem ou serviço. É importante que se diga. Você não tem um substituto próximo para isso aí. Qual é o substituto próximo para energia elétrica? A não ser que você faça uma casa inteligente. Hoje a ideia de uma casa inteligente está aí e eu mesmo quero fazer uma, né? Com energia fotovoltaica, energia solar, que você devolve energia para a SEB, mas não tem substituto próximo. Você vai substituir energia elétrica com o quê? Com vela? Não. Então não tem substituto próximo. Há obstáculo para a entrada e saída das firmas. Como é que você entrar nesse mercado facilmente? Não é igual a concorrência perfeita. A infraestrutura é muito pesada para você entrar e depois você sair. Beleza? Barreiras, obstáculos são os seguintes. O monopólio natural, o puro, exige um grande investimento financeiro, é o que eu falei para vocês, para o monopólio natural. Aquele que tem o controle sobre o fornecimento da matéria-prima, você vê aí várias empresas, sempre todas estatais atualmente, mas realmente elas têm um controle do fornecimento de minério de ferro, manganês, bauxita. Aqui no Brasil, então, embora tenha sido vendida a concessão de exploração econômica da Vale, esse direito de exploração econômica está para terminar, né? Está para terminar. Provavelmente vão vender aí para a China novamente, alguma coisa assim, em vez de explorar economicamente, de ganhar dinheiro com isso, o Brasil vai querer fazer isso, eu acho, provavelmente. Aquele que é protegido por patentes. Quando você protege o direito de exploração econômica daquela marca, daquela maneira de fazer tal coisa, daquela tecnologia. Então, é uma maneira de você criar um monopólio. Aquele relacionado ao processo burocrático do próprio sistema. Tem uma burocracia específica para você fazer tal coisa. Geralmente, monopólios estatais têm características de determinados processos burocráticos, né? Mas não exclui o privado, não. E o monopólio legal, que vemos aí o caso nosso dessas estatais já mencionadas. Rigorosamente falando, no Brasil você tem a exploração econômica da Petrobras, com o monopólio, não do fornecimento do petróleo, mas pelo menos da exploração econômica, correto? Então você tem aí uma empresa pública promissora, sim, que tem dado lucro, sim, a despeito de todo o problema de corrupção. É um problema sério sempre a corrupção, mas nós temos aí um exemplo claro de monopólio legal. Bom, o que acontece, pessoal? O ideal são dois extremos: a concorrência perfeita e o monopólio. No meio disso aí, você tem o monopólio, no meio do monopólio, você tem a concorrência monopolística, o oligopólio, outras estruturas de mercado no meio do caminho. Então, essas aí, fora da concorrência perfeita, são as falhas de mercado incompleto. Nem sempre o setor privado está disposto a assumir riscos, essa aqui é a grande verdade. Às vezes, há necessidade de intervenção do Estado mediante processo de planejamento. Então, o Estado precisa ser aquele que é planejador central, em alguns aspectos, não sempre, para determinadas áreas. Eu creio que o Estado tem que intervir o mínimo possível na economia para que haja concorrência, o preço diminua. Isso pela própria lógica do mercado, né? Pela própria estrutura do mercado, a lógica do mercado. O Estado é o Estado com função coordenadora ou de gestão do mercado, né? O Estado ele vai coordenar. O BNDES investe na Amazônia Ocidental, na Amazônia Legal, de maneira geral. Ele pode investir aí, investe em outras infraestruturas no Nordeste, certo? E por aí vai, pessoal, né? Em fazendas, no agronegócio. Então, quando o mercado não funciona adequadamente, o Estado vem como o interventor para poder fomentar que o sistema funcione. Forneça aquela água, energia elétrica, a carne, o cereal, os grãos, ok? Subsidiando esses preços. O Estado subsidia muitas vezes preços de grãos para o mercado do agronegócio. Observa essa questão. Na área social no Brasil, existe um mercado incompleto no que concerne à oferta de serviços previdenciários. Isso ocorre porque o setor privado está disposto a assumir riscos
mesmo com custo de produção acima do preço que os potenciais consumidores estão dispostos a pagar por planos de previdência complementares. Certo? Aí, nessa questão que você tem aí, errado. Né? Então, você vem aí, o setor privado, na verdade, quando você fala de mercado incompleto, na oferta de serviços previdenciários, você tem, de fato, uma situação em que o setor privado não iria arcar com a previdência de todo mundo. Por isso que o setor público entra, facilitando que as pessoas pelo menos se aposentem, muitas vezes com pelo menos um salário mínimo ou básico, certo? Então, o setor privado não estaria disposto a arcar com previdências complementares que seriam, né, acima do custo de produção deles, ou acima da oferta, ou seja, do custo que eles podem ofertar o serviço previdenciário na economia. Ele não está disposto a assumir riscos, a verdade é essa. Está falando que está disposto a assumir riscos, não está disposto, não. Então, nós estamos falando aqui das falhas de mercado, do poder de mercado, consiste na capacidade de um único agente econômico, ou um pequeno grupo de agentes econômicos, tem de influenciar significativamente os preços de mercado. O exemplo mais extremista é o monopólio de influência sobre o preço. Agora, é lógico, quando você sai do monopólio e entra no meio, entre a concorrência perfeita e o monopólio, oligopólio, duopólio, né? Concorrência monopolística, oligopolística, então você tem aí as estruturas que também influenciam no preço, mas são falhas de mercado. A existência de produtores e consumidores atomizados, tomadores de preços, não é comum no mundo real. É uma abstração teórica que fazemos, né, na verdade, a concorrência perfeita. Em regra, há competição imperfeita, monopólio e oligopólio. Essa é a verdade. Essas estruturas fazem a produção ser menor e o preço ser maior. Falha de mercado, poder de mercado. O papel do governo é limitar o poder de mercado das firmas mediante as várias formas de regulação existentes. Fixação de preço máximo, de lucro máximo, estímulo à concorrência, seja com incentivos diretos à instalação de competidores, seja pela ilimitação de fusões. Então, nós vemos aí o papel do governo, um papel realmente limitador para impedir que muitas vezes grandes corporações assumam, né, e façam com que exista fixação de preços acima do equilíbrio, muito acima do equilíbrio, preço máximo. Né? Então, o objetivo do governo também é incentivar a concorrência perfeita, incentivar competidores. Quais são as características que nós vemos aqui, então, mais que chamam mais atenção quando nós falamos de estrutura de mercado? Concorrência perfeita tem um número infinito de firmas, produtos homogêneos, sem barreiras, correto? Concorrência monopolística ou imperfeita, inúmeras empresas, produtos homogêneos ou diferenciados de livre acesso, concorrência monopolística. Os produtos ainda são homogêneos ou diferenciados, podem ser diferenciados ou homogêneos, mas, em regra, a concorrência perfeita, os produtos são homogêneos. Não tem barreira. Ainda existe um livre acesso na concorrência monopolística, correto? Você tem inúmeras empresas aí trabalhando com esses produtos homogêneos ou diferenciados. Agora, no oligopólio já existem pequenos número de empresas, produtos homogêneos ou diferenciados, mas já tem barreira para entrada. Aí na estrutura mais extremista, que é o monopólio, há uma única empresa, uma única oferta, não tem substituto próximo, a barreira para entrada nesse mercado. Tá? Isso é. A concorrência perfeita no outro extremo, como eu falei, infinitas empresas trabalhando com produtos homogêneos e sem barreiras. No meio do caminho, você tem o oligopólio de concorrência monopolística imperfeita, os duopólios aí com duas empresas trabalhando juntos aí, trabalhando aí com produtos homogêneos diferenciados ou diferenciados. O objetivo do governo, quando procura interferir no mercado de instituições privadas de previdência, geralmente é impedir a formação da concorrência monopolística. Certo ou errado? Gabarito errado. Então, nós vemos aí que o governo ele quer, na verdade, fomentar a concorrência perfeita. Não necessariamente, não, se você tem uma concorrência monopolística, você ainda tem algum tipo de problema, de falha de mercado. Você quer fomentar, na verdade, a concorrência perfeita.
porque a concorrência perfeita você tem preços que são pelo menos dentro do equilíbrio. E às vezes até abaixo do equilíbrio, né? Dependendo da empresa, um pouco abaixo, mas geralmente é no equilíbrio. Né? Então são preços que são praticados no mercado. Então, teoricamente, é esse o objetivo do governo quando procura interferir no mercado das instituições privadas de previdência. Né? Fazer com que corrigir as falhas de mercado. No caso do mercado de previdência, não é simplesmente deixar dentro do preço de equilíbrio, também. Mas é porque as pessoas não teriam condições de pagar por um preço de uma previdência complementar, ou particular, ou privada, as pessoas mais pobres, necessitadas, então elas vão precisar da previdência pública mais acessível, da realidade delas, para poder se aposentarem. A ideia é essa. Tá? A intervenção do governo na economia, ao promover a fusão e a incorporação de bancos estatais, pode ser justificada com a reação de uma imperfeição de mercado, gerada pela maior concentração de instituições privadas no setor e, portanto, como uma forma de limitar a capacidade dessas empresas na formação de preços. Uma alternativa seria limitar as fusões e incorporações no setor privado. Certo ou errado? Você pode dar uma pausa e depois ligar de novo e ver a resposta. Certo. Você está vendo aqui, ó, a intervenção do governo na economia ao promover a fusão e incorporação de bancos estatais. Pode ser justificada como reação a uma imperfeição do mercado. Então, gerada pela maior concentração de instituições privadas no setor. Portanto, como uma forma de limitar a capacidade dessas empresas na formação de preços. Então, existem algumas empresas que podem estar controlando o preço do mercado bancário. Então, o Estado pode promover, por meio de incorporação dessas empresas, de fusão dessas empresas, ele pode realmente justificar essas fusões por causa exatamente dessas imperfeições que estão acontecendo no mercado, do controle de preços que deixam o mercado inacessível para certos produtos bancários para a sociedade. Ou ficam praticando preços acima, ou preço máximo, né? Muito acima do equilíbrio, preço máximo. Falha de mercado, monopólios naturais. Surge porque uma só empresa consegue ofertar um bem ou serviço a um mercado inteiro, a um custo menor do que ocorreria se existisse duas ou mais empresas no mercado. Só para considerar. Dependendo do mercado consumidor, pode ser vantajoso apenas uma empresa produtora. No caso da SEB e da CAERB, é mais vantajoso. A regulação, ela impede preços abusivos e produção direta. Então, outra questão aqui é que a distribuição de água para se lavar levar água à comunidade, como a CAESB, né, uma empresa precisa construir uma rede de tubulações. Assim, se duas ou mais empresas competissem, cada empresa teria que pagar o custo fixo da construção. Nesse caso, o custo total médio da água é menor se apenas uma empresa supre o mercado. Se você tem várias empresas usando muita infraestrutura, então pesada, você vai ter um custo médio muito alto. Aí você vai inviabilizar as empresas muitas vezes estarem nesse mercado. Na existência do monopólio natural, seja quando se configura a situação de mercado, em que o tamanho ótimo da instalação de produção de uma empresa é suficientemente grande para atender a todo o mercado. O Estado pode responsabilizar-se diretamente pela produção do bem ou do serviço. Certo ou errado? Certo. Então, você tem aí um monopólio natural, configurado aí para um mercado, um tamanho ótimo de instalação. Você tem como no caso da SEB da CAESB, até adequado que seja um monopólio, mas que, se for privatizada, ela tem que ser regulada pelo Estado para não ter um custo de produção muito alto. Atende o mercado, atende. O Estado se responsabiliza diretamente pelo bem, pelo serviço, pelos custos disso aí. Vira e mexe, vocês sabem aí que estava dando lucro, empresas como estas, né? Só que agora com a crise, tem gente que pode não estar pagando energia elétrica e pode haver uma tendência a dar prejuízo, mas por causa dos não pagantes, né? Pela inadimplência. Isso é preocupante atualmente, né? Isso em todo o Brasil e no mundo.
As pessoas vão tender a não pagar suas contas de energia, elétrica, água e tudo. É um problema sério, né, pessoal? Falha de mercado, assimetria de informação. Então, o que é assimetria de informação? Simetria de informação é algo semelhante, igual. Simetria. Assimetria de informação já são coisas diferentes. Quando as coisas são diferentes, você tem um problema de assimetria de informação. Né? Ou seja, quando você não tem uma informação completa para comprar um terreno, uma casa, para você comprar um produto, só o fornecedor tem uma informação, você não tem a informação completa. O fornecedor resolve não te dar a informação completa daquela venda. Né? Então você vai ter um problema de assimetria de informação. O mercado por si só não fornece dados suficientes para que os consumidores tomem suas decisões. Aí você toma a sua decisão às cegas, porque você pensa que tem toda a informação para tomar a decisão de comprar, de adquirir aquele bem. Aí a intervenção do Estado justifica-se por meio de introdução de uma legislação que forneça transparência do mercado. A informação é um bem público, pessoal. Informação é um bem público. Então, é isso aí. Você precisa de informação. Informação é poder. Então, dentro desse contexto, nós podemos ter um problema de risco moral e de seleção adversa. O que é a seleção adversa? A seleção adversa é quando uma ou mais partes em uma transação ou potencial transação possuem informações vantajosas sobre as demais partes. Seleção adversa. Exemplo, gerentes, ao tomarem conhecimento de informações ruins, não disponibiliza, postergando a consequência negativa para a entidade. O que ocorre antes da transação? O cliente não informa a sua situação completa de debilidade antes de contratar o plano de saúde. Então, a seleção adversa, ela ocorre antes, né? Você tem antes de um problema que acontece antes. Você não tem a informação completa. Um gerente que vende um produto omitindo informações sobre aquele produto, sobre aquele serviço. Então, a entidade que compra, a pessoa que compra aquele serviço, ela vai ter problemas depois. Consequências que a pessoa vai ter depois. Né? Um cliente que ele tem um plano de saúde, aí, na verdade, na hora de contratar o plano de saúde, ele omite informações de saúde dele. Quem que vai levar o farelo? Quem vai ter problemas depois vai ser a empresa vendedora do seguro, que ela vai ter problema, que ela está comprando, fornecendo aquele serviço para aquela pessoa, para aquele cliente, sem saber que ele tem um outro problema de saúde. E aí, aquele problema de saúde pode ser extremamente oneroso para a empresa, que desconhecia aquele problema de saúde, correto? Então, antes de acontecer o evento, a transação, certo? Antes de acontecer a transação, é omitida uma informação. Esse é o problema de seleção adversa. O risco moral. O risco moral ele é após acontecer o contrato, a seleção, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Uma das partes em uma transação, potencial transação, podem observar o cumprimento de suas obrigações, mas as demais partes não. Ou seja, por exemplo, um gestor com um histórico transparente e correto, após ser nomeado, adota posturas incompatíveis com os interesses da empresa, mas compatíveis com seus interesses. É um problema de seleção adversa, ou risco moral, desculpa. Moral hazard. Risco moral. Após a transação, ele muda a postura. Você contrata um empregado, um cooperador, um colaborador, para arar o seu campo, ou então para capinar o seu quintal, ou qualquer trabalhador, por qualquer serviço, uma empregada doméstica. Aí ela mostrou o currículo, ele mostrou o currículo e tal. Aí depois que você contrata e vê que a carteira está assinada, já passou os 3 meses de experiência, aí começa a relaxar, começa a não capinar direito, aí a pessoa que colabora na sua casa, empregada doméstica, começa a não trabalhar direito, começa a deixar a louça suja, começa a não varrer direito, começa a limpar por cima.
Então, ela tem um comportamento que ela muda depois, é um risco moral. Um exemplo é quando você deixa o seu dinheiro investe na bolsa de valores, uma corretora de renome. Aí, diante de uma situação, de uma crise, ou de falta de, né, um contexto acontece, alguma coisa acontece que essa corretora, esse dono da corretora começa a ter uma. Isso geralmente não acontece facilmente, viu, pessoal? Isso aqui é um exemplo apenas para entender. Porque existem muitas legislações que protegem o teu dinheiro hoje em dia na Bolsa de Valores, né? Então, aí muda a maneira como vai gerir depois que você contratou o serviço dele para administrar o seu dinheiro naquela bolsa. E aí começa a querer direcionar seu serviço, seu investimento para outras bolsas e tal. Logicamente, eles direcionam mesmo, mas geralmente é bacana, eles dão orientações legais, né? Mas você tem que estar ligado também, não só escutar os caras, né? Então, se ele tem um comportamento diferente que pode levar a um prejuízo financeiro, isso é um problema de risco moral. Isso é um problema, eu estou falando, quando é intencional. Tá intencional. Você contrata, depois do contrato, a pessoa muda a maneira de ser. O risco, a seleção adversa é um problema que acontece antes. Você não tinha informação. Todos os dois são problemas de assimetria de informação. Tá? Então, leio depois, assisto depois esses vídeos aí que eu disponibilizei. Então, vamos aqui agora falar sobre a ocorrência de desemprego e inflação. Tá? Principalmente em economias em desenvolvimento, a ação governamental é muito importante na geração de crescimento econômico, através de bancos de desenvolvimento, na criação de postos de trabalho e na busca da estabilidade econômica. Então, os problemas de desemprego e inflação são problemas aí que temos de falha de mercado também. Antes disso, os problemas sérios que um país pode ter com relação ao desemprego, com relação à oscilação da moeda, à inflação, o que percebemos? Funções de governo, Musgrave. O que nós podemos perceber aqui? Essas funções do governo de Musgrave têm a função alocativa, distributiva e função estabilizadora. Função alocativa, ajuste na alocação de recursos. Função distributiva, tem ajuste na distribuição da renda. E função estabilizadora, manter a estabilidade econômica. Tá? Então, a função alocativa é necessário sempre que não forem encontradas as condições que asseguram a maior eficiência na utilização dos recursos disponíveis na economia, mediante o funcionamento do mecanismo de determinados preços de mercado. Você observa aí, pessoal, que quando você pensa nesse aspecto aí da função alocativa, você observa aí como está acontecendo atualmente a política do governo. Não está tendo dinheiro para certas áreas. O que é que está fazendo? Está concentrando na saúde, compra de medicamentos, pagar para pessoas comprarem comida por meio da política de auxílio emergencial. Você está tirando dinheiro de outros lugares para poder investir nessa área. O governo determina o tipo e a quantidade de bens públicos a serem ofertados e calcula o nível de contribuição de cada consumidor. Quanto cada contribuinte contribui para o sistema. Baseado nisso, há um perfil de pessoas que podem e devem ser ajudadas pelo governo e as que não precisam. Pelo nível de contribuição, o governo determina o tipo e a quantidade de bens públicos a serem ofertados. Como falei. Quais são os bens públicos que são necessários? Ou seja, não rivais e não excludentes. Função alocativa justificativa para a adoção, a existência de economias externas, externalidades, em regra relacionada às atividades de expansão, de infraestrutura econômica, construção de estradas, o resultado nacional é superior ao resultado individual do setor privado. Você vê hoje essas externalidades que ocorrem, nós temos aí várias externalidades resultadas do coronavírus, e uma mudança na maneira da política pública para atender a populações que estão precisando de atendimento. Problemas de satisfação das necessidades coletivas, bens públicos, devido à impossibilidade de se estabelecer um preço de mercado, segurança, justiça e defesa nacional. Então, o que nós vemos aí na função alocativa? Produção e provisão. Produção
pode estar relacionado à produção e comercialização de bens privados por empresas privadas ou empresas estatais, tipo energia, petroquímica, mineração, informática, siderurgia. Pode estar relacionado à produção dos bens públicos pelas repartições públicas como justiça, segurança, apesar de alguns casos serem produzidos por empresas privadas que, mediante contrato ou acordo, vendem para o Estado armamento, obras públicas. Então, a função locativa, quando você pensa na produção, está relacionada aos bens privados e aos bens públicos. Você vai alocar recursos produtivos nessas áreas, né? Nesses setores, melhor dizendo. Provisão. Os bens e serviços não são necessariamente produzidos pelo governo, mas financiados, pagos pelo orçamento público, tais como educação e saúde. Está relacionado aos bens mistos. Okay? Alguns autores consideram educação e saúde bens mistos. Para outros, na verdade, a educação você é paga por ela, então é um bem. E saúde, você paga por ela, então é um bem privado. Na medida que você paga os impostos. Outros consideram que, não, na verdade, esse pagamento deve ser só se fosse pagamento espontâneo. Aí não seria um bem que fosse excludente, né? Exclusivo. E a rivalidade no consumo. Para muitos consumidores não podem entrar se, na medida que... Hoje, por exemplo, nós estamos vendo a rivalidade clara nos atendimentos que tem nos hospitais, né? Nem todo mundo é atendido ou atendido com a qualidade que deveria ser atendido. É atendido para dizer que foi atendido, às vezes. Atualmente, né? Pelo menos. Aí nós vimos os conceitos de bens privados, bens rivais e excludentes, consumo, no caso aqui do consumo de maior quantidade de um bem privado por um consumidor, dada a oferta, implica menor consumo para os demais consumidores. A rivalidade. O consumo de um diminui o consumo para o outro. Por outro lado, só tem acesso ao consumo do bem privado. Os consumidores que pagarem por ele. Só tem acesso ao consumo os que pagarem. Então, a exclusão. Né? Nós temos falado sobre a exclusão e a rivalidade para o bem privado. Para o bem público puro, são não rivais e não excludentes. Você fala bem público puro. Bem público puro. Não necessita de rivalidade no consumo e nem exclusão para quem não paga espontaneamente por eles. Então, essa questão de ser espontâneo. É o caso da Defesa Nacional, da Segurança Pública, do Corpo de Bombeiros, da Saúde Pública, da Justiça Pública, da Qualidade Ambiental, etc. Para esses bens, o usuário atribui utilidade, mas não revela sua preferência, pois, decidindo não pagar, o usuário não pode ser excluído do consumo do serviço. Não é possível, portanto, a estimativa da curva de demanda. O financiamento do custo de produção não pode ser feito pelo mercado, mas por tributos. É o caso do bem público puro. São financiados por tributos, receita pública. Ok? O usuário não pode decidir por não pagar. Esse é um dos conceitos que tem para bem público puro. Isso para Samuelson. Bens semipúblicos podem ser rivais excludentes. Os bens semipúblicos, como os serviços de saúde e educação, apresentam consumo rival e excludente, mas apresentam também externalidades. Ou seja, o benefício social é maior que o benefício privado, internalizado pelo consumidor, o que também justifica a intervenção governamental, exemplo, saúde e educação. Você vê aqui que isso é considerado semipúblico, mas para alguns pensam já na verdade, em bens privados para a saúde e educação. Para Samuelson, semipúblico, né? A intervenção direta do setor público em setores de infraestrutura, que caracteriza o exercício da função alocativa, justifica-se pela dificuldade do setor privado para aplicar recursos em projetos de grande porte, certo? Ok? Então, falamos um pouco disso sobre monopólios e infraestrutura, sobre a função alocativa agora, realmente é justificada a intervenção do Estado nesse contexto. Porque o setor privado não se indisponibiliza em assumir riscos, correto? A distribuição de renda resultante dos fatores de produção e da venda dos serviços desses fatores no mercado pode não ser desejada pela sociedade, segundo Giacomoni.
À medida que critérios puramente econômicos são considerados nas decisões relativas à utilização dos fatores de produção, a distribuição da renda gerada pelos habitantes do país pode não ser considerada socialmente aceitável. Então, embora alguns pensem, vamos fazer distribuição de renda, mas tem pessoas que dizem, pô, eu trabalhei pra caramba, por que tem que distribuir minha renda? Eu produzi, né? Então, tem pessoas que vão discordar da distribuição de renda, ou da forma como a distribuição de renda pode ser feita na sociedade. É fácil você não produzir e dizer que tem que distribuir a sua renda, certo? Fazer distribuição de renda, né? Enfim. Função distributiva. Instrumentos da função distributiva. Segundo Rezende, o sistema tributário, impostos progressivos e política de gastos governamentais, despesas que beneficiem direto ou indiretamente as classes de renda mais baixa. Então, segundo Rezende, é isso assim que tem que ser a função distributiva em termos de sistema tributário, de financiamento da receita. Da receita, o financiamento da distribuição de renda. Porque é fácil falar de distribuição de renda, mas de onde virá a fonte de receita? Então, nós estamos vendo aqui dois autores, o segundo Rezende, segundo Giacomoni. Rezende e Giacomoni. Então, você vai financiar via impostos progressivos, políticas de gastos governamentais, despesas que beneficiem direta e indiretamente as classes de renda mais baixa. Correto? Agora, Giacomoni já fala sobre transferências diretas. Por exemplo, programas de redistribuição direta de renda. Bolsa Família, auxílio emergencial e etc. e tal. Impostos progressivos, imposto de renda, imposto sobre grandes fortunas, né, que estava em discussão, né, o imposto sobre grandes fortunas. Só que tem aquela discussão de que se você for tributar as grandes fortunas, os empresários vão sair do país. Meu querido, para onde o empresário sair, ele vai ter problemas com relação à distribuição de renda atualmente. Tem alguns países que não, né? Tem alguns países que não, é verdade, mas são poucos. Subsídios, tarifas baixas para produtos da cesta básica. Subsidiar pequena agricultura familiar, pequena agricultura familiar já é pequena, né? É quase que redundante. Mas, enfim, o agricultor familiar, né, que tem uma produção menor, ou pouca produtividade iniciante, que precisa de força, né, para continuar produzindo, né? Então, isso aí tem que ser considerado, né, pessoal? Quando pensamos em distribuição de renda. Giacomoni e Rezende. Aí você vê aí algumas coisas que aconteceram no programa Bolsa Família, na distribuição de renda, que você pensa nisso. Servidores com renda de até 27 mil receberam Bolsa Família no DF. Quase 350 mil cadastros do Bolsa Família foram fraudados, diz a auditoria. Que vergonha, né? Olha a página aí, asmetro.org.br. Que vergonha. Auxílio emergencial. Auxílio emergencial. Maia e Guedes defendem fim do benefício e descartam prorrogação para 2021. FDR. Bom, pessoal, isso aqui foi apenas uma nota, mas eu já imaginava que a tendência era não ter dinheiro nem para pagar os servidores públicos, que é o que o presidente está anunciando. E o pessoal está ignorando isso. Daqui a um tempo não vai ter nem dinheiro para pagar o servidor público, essa é a verdade. Não, nem estadual, federal, municipal, porque não está trabalhando, não está produzindo, a tendência é essa mesmo. Como vai ter distribuição, função distributiva? Imposto sobre grandes fortunas. Projeto cria imposto sobre grandes fortunas com alíquota de 2,5%. Imposto incidiria sobre o valor dos bens de que tem patrimônio líquido superior a 50 milhões. Agência Câmara de Notícias. Com certeza eu não serei tributado. Porque... enfim. Vamos aqui, ó. As transferências, da mesma forma que os tributos, são mecanismos utilizados pelo governo para promover ajustes na distribuição de renda de uma população, com o objeto de transferir recursos da iniciativa privada para o setor público. É errado. As transferências, na verdade, são para transferir recursos do setor privado para as famílias que necessitam de renda. Ok?
Ao empregar recursos públicos em programas de construção de moradias populares para a população de baixa renda, o Estado exerce a função distributiva, certo? Com certeza, é isso mesmo. Agora vamos para a função estabilizadora. Antes acreditava-se que o mercado tinha a capacidade para auto-ajustar-se ao pleno emprego da economia. A flexibilidade de preços e salários garantia esse equilíbrio. Depois constatou-se que o mercado não é capaz de assegurar altos níveis de emprego, estabilidade nos preços e alta taxa de crescimento econômico. Então, percebemos aí a função estabilizadora, né, controle de inflação, políticas para que a inflação ela estabilize os preços. Nós tivemos sérios problemas de inflação durante a década perdida, a década de 80, e meados da década de 90, até o RV e o real surgirem. Então, o Brasil viveu sérios problemas com taxa de inflação alta. Mecanismo básico, ação sobre a demanda agregada, com o propósito de atuar, atenuar o impacto social e econômico de crises de inflação ou depressão. Por isso aí nós temos política fiscal, instrumento de política fiscal e monetária, que falarei mais disso em aulas seguintes, próximas, para entendermos o contexto da política pública, compreendendo aqui, então, esse contexto da política fiscal, políticas de estabilização. Política fiscal é para controlar o gasto público, fazer com que o gasto público também promova a distribuição de renda, mas sem comprometer gravemente, sem moderação, os cofres públicos. Política monetária também é importante para controlar a situação da oferta de moeda, oferta e demanda de moeda. Então, a política fiscal, ela atua em situações recessivas, diretamente aumento nos gastos públicos em consumo e investimento, e indiretamente na redução de alíquotas dos impostos. Você vê também o alto nível de inflação ou excesso de demanda, a política fiscal, diminuindo os gastos do governo, quando tem alto nível de inflação ou excesso de demanda. Aumento dos alíquotas de impostos, você controla a demanda, aumentando o imposto, você diminui o consumo. Quando tem... São dois recursos que você tem de política fiscal dentro, quando você tem um contexto de alto nível de inflação ou recessão de demanda, excesso de demanda. Muita gente comprando. Se aumenta o imposto, a pessoa para de comprar. Se tem inflação muito alta, você diminui os gastos públicos. Ou, enfim, na situação recessiva, você vê aí que o governo agora, nesse momento, está gastando bastante. E nós estamos vivendo uma situação recessiva. Tanto no que diz respeito ao consumo como ao investimento. Outro aspecto é redução das alíquotas de imposto para poder fomentar o consumo, né, e o investimento. A política monetária, na situação recessiva, você vê aí a redução da taxa de juros, crescimento da demanda agregada e da renda nacional. Por outro lado, você vê alto nível de inflação ou excesso de demanda. Quando isso acontece, nesse contexto de alto nível de inflação, pessoas consumindo demais, o que é que o Banco Central pode fazer? Ele aumenta a taxa de juros, diminui a demanda agregada. A taxa de juros do cartão de crédito, taxa de juros para fazer empréstimos, taxa de juros do cheque especial, aí as pessoas param de comprar. Quando está muito alto o consumo, está muito alta a inflação. Né? São recursos de política monetária. Então, você tem aí política fiscal, política monetária, atuando diretamente na economia ou indiretamente. O Estado deve aumentar seus gastos, quando é uma política fiscal, em consumo ou investimento, assim incentivando o aumento da demanda agregada, quando a atuação direta. Uma situação expansiva, o Estado diminui seus gastos em consumo ou investimento, assim incentivando uma redução da demanda agregada. Uma atuação de política fiscal de maneira indireta, o Estado deve reduzir sua alíquota de imposto, aumentando, dessa forma, o multiplicador da renda da economia. O Estado deve aumentar sua alíquota de imposto, diminuindo, dessa forma, o multiplicador da renda da economia. Quando você fala de política monetária, o Estado deve reduzir a taxa de juros, estimulando o aumento dos investimentos e, consequentemente, o crescimento da demanda agregada e da renda nacional. Então, nesse caso aí, na situação expansiva,
O Estado ele deve aumentar a taxa de juros, desestimulando o aumento dos investimentos e, consequentemente, a redução da demanda agregada e da renda nacional. Temos aqui, então, o orçamento público é um importante instrumento da política de estabilização econômica, por isso não se recomenda a realização de mudanças na receita e na despesa pública visando o controle da inflação e do crescimento econômico. Errado. Você tem que realmente adequar o orçamento à situação que nós estamos vivendo. Receita e despesa pública deve ser coordenada, deve ser planejada, deve ser controlada de acordo com a situação que nós estamos vivendo fiscal de crescimento econômico. As áreas de planejamento e coordenação da ação governamental devem analisar alternativas de intervenção caso o número de objetivos e papéis desempenhados pelo Estado aumente, uma vez que, à medida que aumenta o número de objetivos, aumenta a possibilidade de ocorrência de conflitos de função. Certo? Se você tem vários objetivos, você não tem como alcançar seus objetivos de maneira adequada. Você tem que observar quais são as prioridades mesmo. Se você tem um conjunto de objetivos, você vai ter conflitos para resolver as questões econômicas. O cumprimento da função estabilizadora na economia, o governo pode fazer uso de instrumentos macroeconômicos, como a política fiscal e a monetária. A política fiscal pode se manifestar diretamente por meio da variação dos gastos públicos em consumo e investimento, ou indiretamente pela alteração das alíquotas de impostos. Certo? Então, você tem aí a política fiscal, você podendo gastar, consumir, gastos públicos, consumo, fazendo investimento público, e também realmente aumentando, no caso aí, de uma política fiscal que você está... há muito consumo, como nós falamos, o Estado ele pode, na verdade, ajustar a alíquota de impostos para poder frear o consumo, né? Então, você vê aí a política de estabilização, política fiscal, política monetária, como nós temos estudado, e essa última questão aqui. Após a Segunda Guerra Mundial, o déficit público excessivamente alto e as crises econômicas mundial levaram à assinatura do Acordo de Bretton Woods e à criação do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. É correto afirmar que, nessas circunstâncias, a maior preocupação dos formuladores de política pública deve ser com a função alocativa dos governos. Certo ou errado? Nesse caso, errado. Tá? Então, você vê que realmente, após a Segunda Guerra Mundial, houve um déficit público das economias, uma crise econômica que levou ao acordo de Bretton Woods, no qual o Banco Mundial pôde ajudar, socorrer várias economias no mundo. Nesse caso, a função de uma situação de recessão como a que estamos vivendo agora, é a função distributiva. O governo, ele distribuindo renda, e não alocativa. Não é o governo alocando o dinheiro público, é distributiva. Ele precisa fazer uma política de distribuição de renda para que as pessoas tenham condições de comer e não se prejudique tanto na sua saúde. Ok? Temos mais uma questão aqui. A teoria das finanças públicas consagra o Estado o desempenho de três funções primordiais: alocativa, distributiva e estabilizadora. A função distributiva deriva da incapacidade do mercado de suprir a sociedade de bens e serviços de consumo coletivo. Como esses bens e serviços são indispensáveis para a sociedade, cabe ao Estado destinar recursos de seu orçamento para produzi-los e satisfazer a sua demanda. Errado. Quando nós estamos falando de teoria das finanças públicas, realmente está certo, função do Estado é alocativa, distributiva e estabilizadora. De fato, o que vemos na função distributiva? O Estado, ele, como há falhas de mercado, o mercado ele não vai distribuir renda, o Estado ele entra fazendo a política de distribuição de renda. Esses bens e serviços da política de distribuição de renda são realmente fundamentais para que a sociedade ela possa, no nosso caso atual do coronavírus, comer, ser vacinada, e por aí vai. Né?
E muitas vezes o Estado ele não vai produzir, mas realmente, muitas vezes, no caso aqui, o Estado ele vai ter que, de alguma maneira, como ele não produz, ele compra os insumos necessários para a produção. Aqui fala, cabe ao Estado os recursos de seu orçamento para produzi-los e satisfazer sua demanda. Então, nem sempre o Estado ele vai produzir, mas ele vai poder comprar os produtos ou subsidiar os produtos. Se ele não pode produzir, e vira e mexe, não é o Estado ele não produz os bens e serviços na economia, alguns produtos ele extrai e prepara para a distribuição, como energia, água, ou a extração de petróleo, mas isso é trabalhado na esfera do mercado. Mas quando nós estamos falando de distribuição desses bens especificamente, o Estado ele vai destinar os seus recursos, vira e mexe, para adquirir esses produtos para satisfazer as demandas, ok? Aqui nós temos a função estabilizadora do Estado, consiste em intervenção do governo na economia mediante política fiscal e monetária para protegê-las de flutuações bruscas caracterizadas pelo desemprego em alta ou por inflação em alta. Certo, né? Então, realmente, a função do Estado realmente estabilizar a economia com políticas de intervenção, política fiscal, política monetária, exatamente para proteger das flutuações. Como nós estamos vendo a situação atual de desemprego, é função do Estado, e agora também com a tendência de alta inflação, combater o desemprego e a inflação. Veja o meu vídeo sobre falhas de mercado, mercados incompletos e tipos de mercado. Será uma boa oportunidade vocês entrarem nesse conteúdo, estudar esse conteúdo, muito interessante, tá bom, pessoal? Forte abraço aí, tá aí meu canal, se inscrevam aí, para receberem mais vídeos, cliquem no sininho aí de notificações. Estamos juntos, vão lá na minha playlist de Finanças e Orçamento Público no YouTube, certamente será uma boa oportunidade de estudo, ok? De absorção desse conteúdo que estamos estudando. Forte abraço a todos. Segue aí a referência bibliográfica principal que eu falei em aulas anteriores sobre Jean Biagi, Fernando Rezende, Riane. Aí você tem aí, ó, Medeiros, Giacomoni, Matias Rezende, Sérgio Mendes, Richard Musgrave. Ó, por aí vai, tá? Forte abraço a todos, bons estudos a todos. Estamos juntos. Valeu!